Muito bem, já de volta, o seu doutor me consulta e já estamos aqui com ele, o doutor Júnior Pinho, fisioterapeuta, para falar de um tema muito importante sobre entorse no tornozelo. Tudo bom, doutor? Olá, Ellen. Obrigado mais uma vez pelo convite e seja muito bem-vinda novamente. E já tem a participação dos nossos telespectadores. A primeira perguntinha é, portanto, da Kalina do Messejana. Ela quer saber o seguinte, doutor, como identificar a entorse no tornozelo? Ela que está assistindo do bairro Messejana, obrigada pela audiência. Boa pergunta. Primeiramente, a gente precisa entender o que é a articulação do tornozelo, né? Ela é uma articulação composta por 3 ossos, onde a gente tem esse osso aqui da frente, que a gente chama, vulgarmente chamado de canela, não é? Que a gente chama de tíbia, um osso lateral que a gente chama de fíbula e um osso aqui na planta do pé que a gente chama de talos. Então, esses 3 ossos formam a articulação do tornozelo. Existem alguns graus também de lesão que a gente precisa avaliar, que é o grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1, na maioria das vezes, é quando você faz um movimento de inversão, que é esse movimento de virar o pé para dentro, onde às vezes você ouve um estalido, mas você consegue pisar normalmente, esse pé não incha. Já o grau 2, o que vai acontecer? Vai ter uma limitação no movimento, você vai sentir muita dor, esse tornozelo já vai estar um pouco mais inchado, né? Onde você pode ter rompido parcialmente alguns ligamentos. E grau 3, que sem dúvida é mais complicado ainda, onde já vai ter um extravasamento sanguíneo, você já não vai conseguir pisar no chão e possivelmente pode ter um rompimento total desses ligamentos. Então a gente precisa avaliar em cima desses graus qual é o tipo da lesão. A gente vê no esporte imagens, né, impactantes de torção, mas também no dia a dia as pessoas sofrem também esse tipo de torção que o senhor comentou agora há pouco, que é o mais intenso, né? Muito comum. O salto, né, o calçado, que a gente chama, as mulheres que utilizam muito salto alto, às vezes um piso irregular, faz e ocorre essa torção. Atletas, onde tem muito movimento de mudança de direção, isso pode ocasionar também esse entorse, essa torção do tornozelo. Fraqueza muscular também, principalmente nos membros inferiores, isso pode gerar um desequilíbrio nessa musculatura, consequentemente você não vai conseguir pisar. Lembrando que o pé, ele pega toda a descarga de peso da gente, então ele tem principalmente o centro de equilíbrio e fraqueza nessa musculatura e principalmente também um corpo desorganizado pode desencadear aí uma entorse ou uma torção do tornozelo. Por isso é importante a quiropraxia na vida das pessoas aí. Tem uma perguntinha do Gustavo, do 31 de março, que eu acho interessante também, doutor. Ele pergunta, no caso de entorse, é necessário imobilizar o local? E aí, o que a gente tem que fazer nesse caso, doutor? Existe um protocolo que nós chamamos de protocolo Price, que todas as pessoas teriam que saber isso e a gente vai repassar aqui para as pessoas poderem fazer em casa, principalmente quando ocorrer um entorse, uma luxação ou então uma distensão muscular também pode ser realizada. Certo. Inclusive tem pessoas que ficam nervosas, elas andam e ficam tensas ali, mas o primeiro passo, assim, que você poderia dar de spoiler pra gente aqui, é sobre quando a pessoa sofre esse entorse. O que ela tem? Primeiro se acalmar, apesar da dor, né, doutor? Primeiramente você tem que proteger essa região, essa articulação, né? Depois você vai realizar um repouso nessa articulação, depois você vai colocar um gelo nessa articulação, você vai comprimir essa articulação e depois você vai elevar essa articulação para que tudo isso que você fez acelere esse processo aí de recuperação desse paciente, dessa pessoa que sofreu aí essa entorse. Falou em gelo, tem aqui uma dúvida interessante da Sabrina do Cinturão Verde. Ela pergunta o seguinte, se o gelo ajuda no tratamento? Ajuda ou no caso tem que ser água quente? Como é que é? Essa dúvida é frequente das pessoas em caso de torções, né? O gelo, no caso agudo, ou seja, momentaneamente você ocorreu um entorse, o gelo tem que ser utilizado. Por quê? Porque quando você utiliza o gelo, você vai fazer uma vasoconstrição, que a gente chama. Esse vaso sanguíneo vai ficar mais estreito, ou seja, você vai evitar com que esse edema, com que esse inchaço aumente, tá? E ao mesmo tempo ele vai causar o quê? Uma analgesia. Vai evitar que essa dor se dissipe, que essa dor aumente, enfim. Vai acelerar esse processo de recuperação. É fundamental o gelo, não água quente. Certo. E também, doutor, outra dúvida sobre torções. No caso, quando ocorre em casa ou na rua, é sempre importante isso que o senhor comentou, acalmar a pessoa, imobilizar o local e pedir ajuda também de pessoas que entendam para evitar mais consequências nessa região do corpo da pessoa, né? Sim, existe um protocolo que a gente vai repassar para as pessoas, onde você vai cumprir esse protocolo, fazer esse protocolo para que logo em seguida, dependendo do procedimento que você vai seguir,
você possa encaminhar essa pessoa para um hospital, para bater um raio-x, para verificar se houve uma lesão muito mais grave. Remédios anti-inflamatórios podem ou não podem nesse caso, doutor? Sim, apesar de eu ser fisioterapeuta, não poder né, falar sobre medicamentos, enfim, mas os remédios são muito bem-vindos. Claro, você tem que ter um acompanhamento de um profissional, de um médico, para saber qual o tipo de medicamento para isso. Mas com certeza vai precisar sim. A torção, ela melhora em quanto tempo essa região da pessoa? E pergunto que após essa situação, ela precisa ter acompanhamento de fisioterapeuta? Fundamental a fisioterapia na recuperação do tornozelo. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem, acreditar que o tornozelo vai sarar por ele mesmo. Existe um protocolo, você precisa devolver movimento para essa articulação, você precisa utilizar técnicas para acelerar esse processo de desinflamar essa região. Né? E como falou, você perguntou sobre o tempo, em média de 2 até 8, 12 semanas pode ocasionar, aí, dependendo do grau da lesão, uma recuperação total do tornozelo. Certo. Agora vamos fazer aqui a demonstração, né, doutor, para o pessoal de casa entender melhor sobre o que fazer quando sofrem tosse. Mas a gente sempre reforça, se tiver alguém que entenda ali naquele momento, saiba como conduzir, melhor ainda, né, para evitar que a pessoa tenha outras consequências posteriormente à torção ou na torção em si, né? Doutor, vamos conferir. Agora temos uma modelo especial, né, que a gente vai agora fazer a apresentação dela. Sim, é um protocolo simples, fácil, qualquer pessoa, principalmente maior de idade, pode conseguir fazer, pode realizar, tá bem simples, mas que vai dar grandes resultados aí. Tá certo, a gente vai conferir agora essa demonstração para você. Pessoal, agora demonstrando para vocês como que a gente pode proceder caso uma pessoa sofra um entorse de tornozelo. Primeiro passo que a gente tem que fazer, imobilizar essa área e ao mesmo tempo colocar gelo, né? Então você vai pegar uma bolsinha de gelo ou um saco de gelo. Vamos supor que essa região aqui do tornozelo, principalmente, é onde mais acontece os entorses, você vai imobilizar essa área, né? Ou seja, você vai colocar uma bolsinha de gelo e vai imobilizar, né? Com uma faixa ou até mesmo com uma pressão com a mão, né? Então, vou imobilizar totalmente essa área, tá? Ao mesmo tempo que eu imobilizo, eu estou protegendo essa área, tá? Coloquei o gelo vai causar uma analgesia, vai evitar com que esse edema aumente, né? Protegi para que ele realize alguns movimentos que possa agravar essa lesão. Vou deixar esse membro agora descansando. E principalmente colocar ele que é leve acima do nível do coração. Para quê? Para que esse retorno venoso, que esse fluxo sanguíneo volte e acelere esse processo de recuperação. Isso é fundamental, ou seja, colocar uma almofadazinha para que esse membro fique elevado. Com esse processo aqui você ajuda muito esse paciente e se for um caso mais grave, levar aí no PS, no pronto-socorro, procurando um especialista para que melhor avalie. Lembrando que esse protocolo você vai fazer no início da lesão, tá bom? Até de 2 a 4 dias pode seguir esse protocolo que sem dúvida vai melhorar muito.